Fala pessoal, André Marques aqui. Passei um tempo afastado, né? Muita correria no trabalho, mas agora eu estou de volta. Então, pessoal, no último vídeo, né, eu mostrei três sistemas que eu faria se eu estivesse começando hoje. E agora eu acho que a gente está na hora, né, no momento de mostrar para vocês e criar nosso primeiro sistema com Python, né? Eu sei que para muita gente que já me conhece, que já trabalha com Django, pode parecer muito simples, mas para algumas pessoas que foi lá aprender Python e não sabe como evoluir depois de ter aprendido Python, eu acho que isso vai ser muito importante, sabe? E a ideia, pessoal, é iniciar esse sistema. Então, esse vai ser a parte um. Depois a gente vai preparar ela para deploy, né? E depois a gente vai fazer o deploy dela, seja na AWS, seja em outro servidor ou em qualquer outro lugar. Mas a gente vai fazer o deploy e vai evoluir esse sistema, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês para vocês não deixarem de desistir, para a gente entregar, né, a pipeline completa desse sistema. Então, pessoal, vamos nessa, vamos para o vídeo. Então, pessoal, como você já deve ter visto aqui na tela, na maioria das vezes, tá, a demanda chega basicamente assim do cliente, né? Eu queria um sistema, eu tenho vários apartamentos de aluguéis e eu queria um sistema para me ajudar a gerenciar eles. Como é que eu faço, né? Aí eu vou lá e começo a discutir, né? A entender com o cliente a demanda dele. Então, basicamente, eu cheguei, né? A gente vai começar simples, mas o sistema deve ter a capacidade de cadastrar clientes, ou seja, a gente vai ter lá uma opção de cadastrar clientes. Então, eu já imagino isso, que a gente vai ter uma tabela no banco de dados para cadastrar clientes. Dois, o cliente pode ter um ou vários contratos associados a ele. Ou seja, a gente vai ter uma outra tabela de contratos e cada contrato tem que ter uma associação a um cliente. Então, para quem já fez faculdade ou para quem já estudou banco de dados, lembra daquela relação, né? Um para um, N para N, N para M, um para muitos. Então, a gente já começa a ter uma relação de banco de dados. E vocês vão ver que fazer isso com o Django é muito fácil. E três, cada contrato tem que estar associado a um imóvel. Ou seja, eu tenho o cliente, né? Aí o cliente vai ter o contrato. Imagine que eu cadastrei o cliente e ele alugou um apartamento. Então tem que existir o contrato desse aluguel, né? E esse contrato ele tem que estar associado a um imóvel. Ou seja, vocês podem imaginar, né? André, mas não daria para fazer isso tudo em uma tabela? Daria, mas fica muito desorganizado, né? Muito desorganizado. Então as boas práticas elas pedem que a gente, quando a gente está falando de um banco de dados relacional, né? Ela pede que a gente crie essas relações. Vocês vão ver como isso vai ficar bem organizado. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, como eu venho sempre falando, né, a gente vai desenvolver esse sistema utilizando o Django. Recentemente, né, um amigo tinha até dúvida, André, qual é a relação do Python com o Django? Porque eu preciso do Python para usar o Django. Então, pessoal, antes da gente começar, eu vou deixar isso bem claro. Existe o Python, né? Por si só é uma linguagem de programação. Então, tudo que a gente vai fazer com Django, a gente daria para fazer com Python, né? Com Python puro lá, com a linguagem em si. Só que vai dar muito trabalho, né? Mas muito trabalho mesmo. Então, cada linguagem de programação a gente tem o que a gente chama de framework, ou seja, a galera da comunidade, né, que desenvolveu o Django, imaginaram assim: toda vez que o pessoal for criar um sistema web utilizando a linguagem de programação Python, ele precisa começar do zero. Então eles imaginaram, não, já existe vários padrões que a gente pode deixar pré-pronto que as pessoas podem utilizar. Então, um framework bastante conhecido para desenvolvimento web do Python é o Django, né? Então, também tem um Flask, também tem um Fast API, que é para construir API, mas também dá para construir sistema completo. Então, pessoal, é bom você sempre compreender isso, né? Eu tenho um Python e eu tenho um framework que é um conjunto de coisas já pronta para desenvolver sistema web. Eu trouxe essa imagem, né, que traz um comparativo. Um exemplo, PHP, né, eu tenho um Laravel que está aqui, Django, Python eu tenho um Django, Python eu tenho um Flask, JavaScript eu tenho um Express, o Ruby eu tenho um Ruby on Rails, não sei nem como se pronuncia. E para Java eu tenho um Spring, né, que a gente ouve muito falar, Spring Boot.
Então, então assim, eu tenho Java na minha máquina, eu quero começar a desenvolver um sistema web. Eu instalo a biblioteca do Spring, eu não trabalho, mas a mesma coisa serve com o Django, né? Eu tenho um Python na minha máquina, eu já fiz lá o curso de Gustavo Guanabara, eu sei fazer um for, eu sei o que é uma função, como que eu construo um sistema web. Então, nesse caso, a gente traz o Django como facilitador para isso, tá? Então, vamos para a mão na massa. Então, beleza, pessoal. Para começar, eu sempre gosto de vir aqui, projetos. Eu tenho uma pastinha aqui chamada projeto. Eu gosto de criar uma nova pasta. Vou chamar aqui de gerenciamento de imóveis. Não ficou muito grande, mas não tem problema não. Então, eu vou abrir. Eu gosto de clicar aqui, ó, CMD, e já abriu o Visual Code por aqui. Eu posso abrir, criar essa pasta. O Visual Code abriu aqui do outro lado. Eu simplesmente posso criar essa pasta, né? Vir aqui e aí abrir aqui a pasta, né? Essa pasta que a gente criou. Mas eu gosto de abrir por ali que já fica fácil. Então, peraí. Como eu sempre falo em todos os vídeos, essa aqui não é a minha máquina que eu trabalho no dia a dia, né? Eu trabalho com Linux. Mas para gravar não ficou tão legal. Então, eu venho aqui, vou abrir o Command Prompt, né? E a primeira coisa que eu faço, pessoal, é criar um ambiente virtual. Então, dou um Python "-m venv". Ele vai criar um ambiente virtual. André, o que é esse ambiente virtual? A gente vai precisar instalar algumas bibliotecas. E essas bibliotecas, elas só... se a gente instalar na máquina, né? Na medida que a gente vai trabalhando com vários projetos, podem dar conflito. Então, imagine que você se torna um desenvolvedor de uma empresa e essa empresa tem um projeto em uma versão do Django e outro projeto em outra versão. E se você instalar direto na máquina, né, pip install, que é o que a gente instala bibliotecas Python, pode dar conflito. Então a gente cria, né, esse ambiente virtual para todas as bibliotecas que a gente instalar fique dentro desse ambiente virtual, não fique na máquina. Então cada projeto tem seu ambiente virtual. Então depois que eu crio, eu me conecto nele. Então dou um venv, aí tem aqui uma pastinha chamada scripts e depois tem um negócio aqui activate. Pronto, quando tem esse símbolo aqui é porque eu estou conectado. Vou limpar a tela e agora eu posso instalar as bibliotecas, né, pessoal? Para a gente instalar a biblioteca em Python, né? Lembrando, eu já tenho um Python aqui, ó. Já consegui me conectar no Python. Então agora eu vou instalar o framework Django, que é o cara que vai facilitar a minha vida para eu criar um sistema web com Python, né? Então eu vou dar um pip install Django. Eu não vou especificar nenhuma versão e vou esperar. Ele começou a instalar o Django, né? Vou tomar meu cafezinho aqui. Então, pessoal, a ideia é começar simples, mas depois evoluir. Por quê? Tem um contrato, tem um imóvel, mas esse contrato ele vai ter as cobranças, né? Então a gente pode criar a tabela de cobranças. A ideia é chegar num ponto que a gente vai ter um robô no WhatsApp que vai pedir a segunda via da cobrança e vai enviar através de API. Então a ideia é a gente chegar nesse nível. É só eu não desistir. Beleza, pessoal. Com o Django instalado, ele libera para a gente um comando aqui dentro, que é o Django admin. Eu acho que vai dar certo. Start, né? O Django admin, deixa eu ver aqui. Ele liberou. Ó. Então a gente vai aqui, perdão, o chamado com esse Django-admin. A gente vai iniciar um projeto Django, né? Ou seja, iniciar um projeto que vai ser o sistema WebSim. Então, Django admin start project, ou seja, isso aqui é o projeto. Eu gosto de chamar o projeto de main, né? Principal em inglês, alguma coisa assim. E eu coloco um ponto. Esse ponto é muito importante, tá? Ele cria um arquivo Python que a gente vai utilizar bastante e deixa ele aqui fora. Então, eu vou fazer isso. Pronto, pessoal. Ele criou aqui o projeto e criou esse arquivo aqui que a gente utiliza ele para executar alguns comandos. Então, rapidamente eu vou abrir aqui o projeto e já tem algumas coisas prontas, né? De início não se preocupe, né? O Django traz esse facilitador.
De início, a única coisa que vocês precisam conhecer é esse arquivo aqui chamado settings. Aqui é onde fica toda a configuração do Django. Então, se eu quiser mudar o idioma para português, é aqui. Se eu quiser conectar com um banco de dados, é aqui. Então, vocês vão trabalhar muito nesse arquivo, porque imagine que todo aparelho celular tem lá aquela abinha de configurações que a gente configura as coisas, né? Idioma, toque. Essa aba aqui no Django é esse arquivo settings. Então, por enquanto, a gente só vai focar nele. Tem um URLs, mas a gente só vai focar nos settings. Depois que a gente cria o projeto, pessoal, o Django ele trabalha com o conceito de apps. Mas, André, o que é apps no Django? Apps é uma maneira organizacional. Imagine que seu sistema está ficando muito grande e você quer organizar ele, um exemplo. Vai ter o módulo do RH no seu sistema. Você cria um app chamado RH. Vai ter o módulo do financeiro. Você cria um app chamado financeiro. Então, para a gente criar um app no Django, é basicamente isso: Python, manage.py. Lembra que agora a gente já tem um manage.py aqui. Isso que é importante ele ficar fora. E agora eu vou dar um start app e vou chamar esse app de. Eu já tinha até deixado um nome aqui para ele. De. Não vou chamar de contratos, eu vou chamar ele de. Clientes. Vou chamar ele de clientes, né? Que aqui a gente vai tratar tudo com referência a clientes. Então, beleza. Ele criou uma pastinha aqui, ó. Para criar apps não precisa desse ponto no final. Então é só criar aqui, ó, Start App. Ele criou uma pastinha chamada clientes. E aí vocês podem dizer, mas André, quer muita coisa aqui agora, tem muito arquivo, o Django é muito complicado. Calma, pessoal. Basicamente aqui, cada app, vocês vão, é, de início, né, vocês vão se preocupar só com duas coisas. Esse arquivozinho admin e esse arquivozinho models. Né? Mais para frente a gente vai utilizar views. Mas basicamente, para hoje, a gente vai usar o arquivo admin e o arquivo models. E eu vou deixar ele bem claro para vocês a função, deixar bem claro para vocês a função de cada um. Outra coisa, pessoal, por que eu gosto de chamar o projeto de main? Porque na medida que tem muitos apps, é, fica complicado saber o que é app e o que é o projeto, né? Pode acreditar, pessoal, eu pego muito projeto Django e acontece que eu fico abrindo pasta a pasta para saber aonde é o projeto. Às vezes eu estou procurando settings, mas cadê o projeto? Aonde que está o settings? Porque eu sei que o projeto é o que tem um arquivo settings dentro. Então aqui eu sei que é o projeto. E aqui é o app, ele não tem um arquivo settings dentro. E às vezes você está num tutorial na internet, o tutorial vai dizer, vá lá no arquivo settings e configure isso. Mas quando você pega um projeto muito grande em Django, que tem vários apps, você vai dizer, quem é o projeto aqui? Então eu sempre chamo de main, né, ou core. Porque eu sei que ali é o principal, é o coração. Aqui é onde está o projeto, é onde eu configuro as coisas. Então, pessoal, vamos voltar agora para o navegador para a gente entender alguns conceitos. Então, pessoal, depois que o cliente passa a demanda, eu já começo a visualizar as tabelas de banco de dados, né? Ou seja, eu já venho aqui, opa, eu tenho que ter uma tabela chamada clientes, né? Aí eu já imagino também aqui, opa, eu tenho que ter uma outra tabela chamada imóvel, ou seja, que eu vou cadastrar os imóveis que eu tenho, né? Nem coloquei imóveis. E eu tenho uma outra tabela chamada contrato. Contrato, aqui, ó. Contratos. Vou falar no plural, né? Mas beleza. E aí a gente começa a imaginar as ligações, né? Ou seja, um cliente ele vai ter pode ter mais de um contrato, porque você concorda comigo que um cliente ele pode ter duas casas alugadas, é difícil, né? Mas imagine que sei lá, é um pai que alugou duas casas para duas filhas. Então aqui eu tenho uma relação um para muitos, né? Então quando a gente estuda banco de dados, a gente escuta muito falar nisso. Ah, relação um para muitos, chave estrangeira. Vocês vão ver, cara, vocês vão ver como isso no Django é fácil, é simples, né? Então, a simbologia de relação um para muitos é essa aqui, né? Quando eu tenho essa aba aqui, ou seja, um cliente pode ter vários contratos.
E um contrato, né, eu tenho uma relação 1 para 1. Ou seja, um contrato pode ter um imóvel. Mas, André, o que vai diferenciar isso na hora do banco de dados? Pessoal, se eu criar um contrato e associar ele a um imóvel, e depois eu vou criar outro contrato e tentar associar ele ao mesmo imóvel, o sistema já vai dar erro. Já vai dizer, opa, esse imóvel já está associado a um contrato, porque ele tem uma relação 1 para 1. Um imóvel só pode ter um imóvel só pode ter um contrato e um contrato só pode ter um imóvel. É uma relação 1 para 1. Do mesmo jeito que um humano só pode ter um CPF, né? E um CPF só pode pertencer a uma pessoa, né? Um ser humano. Já aqui é diferente. Um cliente ele pode ter vários contratos, né? Mas um contrato, né? Aquele contrato específico só pode pertencer a um cliente. E eu também tenho a relação muitos para muitos, ou seja, é uma relação muito para muito. Como é que eu posso dar um exemplo aqui rápido? A gente usa bastante também. Nesse caso, um exemplo: um cliente poderia ter vários contratos e um contrato poderia ter vários clientes. É uma relação muitos para muitos. Imagine você está fazendo um sistema para um cinema. Então, um ator ele pode pertencer a vários filmes, né? E aquele filme também pode pertencer a vários atores. Então, a relação muitos para muitos. Ao longo do tempo vocês vão entender. Mas vamos ver como isso aqui fica em código, né? Em Python, em Django. Vamos lá, pessoal. Beleza, pessoal. Aqui é o nosso banco de dados, né? Não ficou a melhor coisa, tem maneiras melhores de fazer isso, mas para você entender, banco de dados. Então, beleza, pessoal. A gente está aqui é o nosso banco de dados. Como é que eu vou fazer isso em Django, né? Então, vamos aqui. E, pessoal, toda vez que a gente cria um app, lembra dos settings? A gente tem que dizer para o Django, opa, tem um novo app aí, Django. Então, eu venho aqui, ó, apps instalados. Eu já tenho vários apps que são padrão do Django. Isso aqui, o Django que a estrutura do Django já trouxe isso pronta. Agora, esse aqui é o meu. Eu vou chamar ele, né? Tem que ser o mesmo nome, clientes. Beleza? Feito isso. Uma coisa mais importante ainda, pessoal, que a gente precisa fazer antes, lembra que o Django já traz algumas coisas prontas, né? Então ele já traz algumas tabelas de banco de dados pronta. Por quê? Porque ele já tem com a parte de login pronta, né? Tudo pronto. Então, para a gente iniciar, né, esse banco de dados inicial do Django, é o Python manage migrate. Esses comandos vão ser muito importantes para vocês. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar essa configuração inicial do banco de dados e vai colocar no banco de dados, criar as tabelas, fazer tudo. Pronto, ele já a fez aqui. Aí vocês devem estar se perguntando, mas André, a gente não configurou um banco de dados. Eu não apontei para um MySQL, eu não apontei para um Postgre. Como que a gente já está falando de configuração de banco de dados, né? Porque, pessoal, quando a gente não aponta nesse arquivo de configuração um banco de dados, que é aqui, ó, database, ele diz, ó, diz aqui qual é o banco de dados, coloca o IP, coloca o usuário, coloca a senha, ele cria um banco de dados local, que é o DB SQLite 3, né? E é isso aqui, ó. Ele fica aqui dentro. Ou seja, o nosso banco de dados é esse arquivo. Se eu dizer para vocês que eu já vi aplicação em produção usando isso aqui como banco de dados, eu não estou mentindo. Mas beleza, por enquanto a gente vai usar ele como banco de dados. Mas eu já tenho um Postgre instalado aqui na minha máquina, que aí a gente vai apontar para criar um banco lá no Postgre e apontar para ele. Então beleza, pessoal, vamos nessa. Agora, pessoal, a gente vai criar a nossa primeira tabela, que é a tabela de cliente. Aí vocês devem estar se perguntando, André, eu vou lá no banco de dados para criar essa tabela lá no banco de dados, dar um create table. Não, pessoal, o Django por ser um framework, ele traz um conceito de ORM. Mas, André, o que é ORM? Ele entende que você entende de Python, você não entende de comandos SQL. Então, ele traz uma maneira, né, de você criar tabelas com Python, né, com a linguagem de programação Python. Então, você escreve em Python e quando você executa o comando migrate, esse que eu acabei de executar aqui, ele transforma aquele comando Python num comando SQL e executa lá no banco de dados. Então, vamos lá. Para a gente criar nossos bancos de dados,
a gente vem nesse arquivo aqui, ó, models, ou seja, de modelos, né? Lembre, quero criar uma tabela nova, eu venho aqui em models, né? Venho aqui em models. Então, pessoal, eu vou criar a primeira tabela. Então, eu vou trazer aqui uma configuração pronta para a gente não perder muito tempo e vou explicar ela. Primeiro, ela é uma classe Python, né? Eu sugiro vocês entenderem o que é uma classe Python. Tipo, tem muito cursinho bom no YouTube, mas entendo o que é uma classe. Mas, André, eu não quero entender o que é uma classe. Pô, tipo, não vai inventar a roda. Isso aqui é uma maneira que a gente cria uma tabela. Então, sempre vai seguir esse mesmo conceito aqui. Então, eu passo o nome da coluna, né? Vai ter o primeiro nome. Aí eu chamo sempre o models. Qual vai ser o tipo? Sheffield. Sheffield é tipo caractere normal, texto normal. Qual é o máximo, o tamanho máximo que eu posso escrever nessa coluna, né? Nesse campo que a gente vai digitar? 200 caracteres. Quando a gente escolhe o tipo Sheffield, ele obriga a gente a colocar isso aqui, né? Aí vamos lá. Qual é o outro tipo? CNPJ, né? Qual é o tipo? Sheffield também, porque CNPJ vai ter número, vai ter traço, então tem que ser uma coisa que aceite qualquer tipo de caractere. Qual é o máximo length? Aqui a gente colocou 18. Por quê? 18 a gente sabe que é o máximo de caractere de CNPJ, né? E olha que interessante, aqui a gente está dizendo que é único igual a true. Ou seja, se alguém tentar cadastrar um cliente e colocar o mesmo CNPJ, ele já vai dizer, opa, não pode, já tem alguém com esse CNPJ. E esse verbose name, vocês vão ver que é já para ficar bonitinho, CPF barra CNPJ. É uma nomenclatura que vocês vão ver lá na frente. E aí eu tenho aqui o campo chamado e-mail, que o Django, por si só, ele já tem um tipo chamado e-mail. E qual é o benefício disso? Porque o próprio Django vai validar na hora, lá no sistema web, quando a gente digitar, que a gente não digitar o e-mail, o próprio Django já vai conferir, opa, ele digitou um e-mail, ele não digitou um e-mail válido. Então vamos lá. E aqui, ó, outra coisa interessante. Esse campo, quando o usuário for preencher, ele pode ser branco, ou seja, ele é obrigado a preencher. Aqui é o blanco igual a true, ou seja, ele pode ser branco, ele não precisa preencher, né? E aqui null, ou seja, se eu digo que ele é branco, obrigatoriamente eu tenho que dizer que esse campo no banco de dados ele pode ser vazio, ele pode ser nulo. Então lembre-se, se aqui branco é true, aqui tem que ser vazio. Ou seja, null igual a true. Ele pode ser vazio. Por último, o telefone, que também é Sheffield. Né? O máximo é 20. Ele não é obrigado a digitar isso e também pode ser nulo. E aqui vocês vão ver também que é na hora de listar os itens, né? Eu vou sempre retornar o nome. Vocês vão entender isso aqui. Beleza, eu tenho a minha tabela de cliente. Como é que eu faço, pessoal, para persistir isso no banco de dados? Eu vou agora em Python, manage.py, make migration. André, que comando é esse? Esse comando ele vai criar um arquivo de migração, ou seja, ele vai ver se está tudo ok e vai criar um arquivozinho que fica aqui ó, dentro de migration. Por quê? Depois que a gente terminar o desenvolvimento local, que a gente for para produção, ou vai mudar outras pessoas que estão trabalhando nesse projeto, ele vai saber tudo o que aconteceu num banco de dados baseado em migração. Então, toda vez que a gente cria um comando no banco de alguma coisa no banco de dados ou modifica, a gente sempre tem que dar um make migration. Ele disse aqui, ó, criei a primeira migração, que fica aqui dentro. Ó, ele colocou tudo que ele precisa fazer aqui dentro. E aí agora, para escrever num banco de dados é o migrate, ou seja, migrate. Pessoal, não esqueça desse padrão, né? Modifiquei o banco de dados, eu dou um make migration e depois migrate, sabe? Então a gente já tem a nossa primeira tabela de cliente. Por enquanto vamos trabalhar só com tabelas. Então beleza, pessoal. Agora a gente vai criar a segunda tabela, que é a tabela de imóvel, né? Ou seja, eu já deixei pronto aqui também. Vocês vão ver que se repetem, pessoal. Então, assim, não adianta inventar a roda. Eu vou ter que ser a fundo o que é um models, porque ele está usando models. Aí, se vocês entenderem o conceito de classe, vocês sabem que você está herdando alguma coisa. Mas, basicamente, no dia a dia, a gente sempre segue o padrão. A única coisa que eu preciso entender é qual vai ser o tipo. Vai ser inteiro? Se for idade, tipo, vai ser inteiro.
vai ser Boolean, não sei se for verdadeiro ou falso. A única coisa que vocês mudam é isso aqui, ó. Ó, dinheiro, valor, é decimal field, então vocês podem seguir esse exemplo. Mas beleza, eu tenho aqui agora a tabela de imóvel, né? Que vai cadastrar nossos imóveis. Então aqui eu tenho um endereço, onde eu vou cadastrar um endereço. Eu tenho a cidade, eu tenho o valor do aluguel, e eu tenho o status, né? Lembra Boolean Field, está disponível ou não disponível esse aluguel? Então, pessoal, é, eu deixei bem simplificado, né, para a gente ganhar tempo. Mas claro, André, mas eu vou fazer isso, eu vou precisar deixar o endereço separado. Cidade, estado, tudo em um campo separado. Não tem problema. Eu até aconselho. Nos meus projetos eu não deixo o endereço tudo junto. Eu deixo um campo para CEP, um campo para cidade, um campo para bairro, porque isso é um padrão assim mais organizado, né? Mas aqui, como é aula, eu deixei desse jeito. E aí, pessoal, aqui a gente pode até passar um default, ó. Ou seja, todo objeto que for criado por padrão, ele é true, né? Ou seja, por padrão, ele é disponível. O true é verdadeiro, né? Ele é disponível. E aqui o campo, ó, aluguel. Quando eu quero tratar valor, né, nesse campo do banco de dados, eu chamo de decimal field, ou seja, o tipo é decimal. Aí eu digo que o máximo de dígito é 10 e o decimal place, né, a posição da vírgula é 2. Né? Sempre vai ficar 100,00. O que vai depois da vírgula sempre é 2, perdão. E aí, por último, a gente vai para o contrato, né? Ou seja, o contrato que aqui que já vai ser um pouquinho mais complexo. Ou seja, lembra que eu falei que um contrato tem que ser associado a um cliente? E como é que a gente faz isso? A gente chama isso aqui, ó, um foreign key. Quando a gente estuda banco de dados, a gente ouve muito falar de chave estrangeira, né? Mas beleza, toda vez que eu quero referenciar uma tabela, né? Nesse caso, eu costumo fazer essa analogia. Cliente, né? É, contratos é filho de cliente. Ou seja, um cliente pode ter vários contratos. Então, diga aqui, qual é o tipo? É foreign key. Ou seja, o tipo desse campo é foreign key. Vocês vão entender lá na web como que fica legal. Aí, qual é a tabela que ele é filho? Ou seja, ele é filho da tabela cliente, que está aqui em cima. Beleza. E quando deletar o pai dele, né? Quando deletar cliente, ou seja, eu criei um cliente e associei um contrato a ele. E quando eu deletar o cliente, o que, é que vai acontecer? Quando eu coloco cascade, eu estou dizendo assim, ó, se deletou o cliente, deleta todos os filhos dele. Ou seja, se eu deletar o cliente, eu vou deletar o contrato que está associado a ele. Aí, eu posso colocar aqui, ó, protect. Aí, se eu tentar deletar um cliente, ele não vai deixar, porque ele diz, ó, tem um filho, contrato associado a você. Primeiro exclua o contrato para depois excluir o cliente. Então eu vou deixar protect para vocês entenderem. E o nome da relação, né, a gente coloca o nome de relação contratos. Porque quando vocês vão ver mais na frente que eu posso dizer assim, me dá todos os contratos desse cliente, aí ao invés de usar o nome da tabela, eu posso usar esse nome aqui. Vocês vão ver lá na frente. Já imóvel, eu também tenho uma relação com outra tabela. Só que a relação é one-to-one field, ou seja, um para um. E qual é com quem eu estou me relacionando? Com o imóvel. E quando eu deletar quando eu deletar um contrato, quem é meu pai, né? Assim, é imóvel. E quando se deletar o imóvel, o que acontece com o contrato? Oxe, deleta o contrato também. Mas aí eu vou deixar protect. Perdão aqui, ó. Ou seja, se alguém tentar deletar um imóvel, ele não vai deixar, porque aí está protegido. E qual é o nome da relação? Beleza. Aqui eu tenho a data fim do contrato, né? Data de início, data de fim. Lembra, aqui ó, a data de fim pode ser branco, porque não pode ter data de fim, né? Aqui, sempre que eu coloco blank, eu coloco null, né? Porque eu tenho que avisar para o banco de dados que esse valor pode ser nulo. Qual é o valor, né? É, qual é o valor do contrato? Tem aqui também. E o arquivo PDF, para a gente fazer o upload desse contrato. Aqui ele está dando erro, porque eu acho que eu apaguei aqui, ó. Só botar isso aqui. Então, beleza, pessoal. A gente tem nossas 3 tabelas criadas. E lembra agora o que eu preciso fazer para persistir essas tabelas? Eu vou dar um Python manage.py make migration, ou seja, eu vou verificar se tem alguma migração, né? Alguma coisa para fazer com o banco de dados, que envolve o banco de dados.
Opa, ele disse, ó, tem duas coisas para fazer. Eu tenho que criar um modelo, né, um model chamado imóvel, que foi esse aqui, e tenho que criar um modelo chamado contrato. Aí agora a gente vai criar isso no banco de dados. Migrate. Quando eu apontar para um banco de dados real, vocês vão entender melhor esse conceito. Então, beleza, pessoal. Agora vem a mágica do Django, né? O Django, por si só, digamos que você é um iniciante e você já pegou um sistema para fazer para alguém, para um vizinho, você quer começar a ganhar dinheiro. E aí você não sabe nada de HTML. Então o Django ele traz uma página de admin, né, que a gente chama de admin do Django, que ele vai construindo os HTML para você. Claro, não é um nível personalizado, mas já é um quebra-galho. Então tem muita gente que vende sistema só com Django Admin. Então depois que eu tenho isso tudo pronto, eu criei as migrações, né? Para iniciar o projeto, eu dou um Python manage.py run server, ou seja, eu estou iniciando o meu servidor. E aí ele deve iniciar. E aí ele diz aqui, ó, quer acessar teu sistema web que tu acabou de construir? Clica aqui, ó. Aí eu vou clicar e ele já vai abrir, ó. Ele já traz essa carinha pra gente. E aí eu vou aqui, ó, pro admin do Django, ou seja, eu quero ir pro painel de admin. E aí já tem aqui, ó, uma tela de usuário e senha pronta, né? Mas André, qual é o usuário e qual é a senha? Calma, pessoal, a gente vai criar, né? Lembra que o Django já traz algumas tabelas prontas, já traz algumas coisas prontas, então é isso que a gente vai fazer agora. Para criar o primeiro usuário, eu venho aqui, ó, Python, manage.py, creator super user, ou seja, eu estou criando um super usuário. Aí ele pede qual vai ser o username, ele até sugere, mas eu vou chamar de André. Ele pede um e-mail, eu não vou colocar, ele pede uma senha, eu vou colocar aqui uma senha fácil. Pronto, pessoal. Criei a minha primeira senha. Lembra que agora o projeto, eu derrubei o projeto, né? Eu preciso subir ele novamente para poder ter acesso a ele na web. E aí vou subir. Vou abrir aqui para vocês verem. Vou colocar André, né? Eita, lá, ele pegou meu e-mail, mas não é o e-mail. Dá para trocar, tá, pessoal? Para logar com o e-mail. Mas vou aqui, deixa eu aqui, botar minha senha. E Shabum, ele já trouxe um HTML pronto. Se você, André, cadê as coisas que a gente criou? Calma. Mas aqui eu já posso criar usuários para ter acesso ao sistema, sabe? Já posso criar grupos de usuário, mas não posso criar nada daquilo que a gente criou, né? Que a gente criou agora. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora como é que a gente traz aquelas tabelas que a gente criou. Essas tabelas aqui, ó, o Django mesmo que criou quando a gente deu aquela primeira migração, sabe? Então vamos lá, vamos para essa parte agora. Então, pessoal, lembra que eu falei que no início, eu vou até parar o projeto, ó, parei. Lembra que eu falei que no início, quando a gente criou o app, que a gente só deveria se preocupar com a pasta, com um arquivo model, que a gente cria nossas tabelas, e o arquivo admin. Então agora chegou a hora do admin. E aí a gente, eu gosto de apagar, né? Ele diz aqui, registre seu app aqui. Beleza. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer esses modelos que a gente criou aqui para aqui para dentro do admin, com o conceito de importação, né, do Python, né? Então eu digo, ó, from, né? From no inglês é da onde? A origem. Aí eu coloco aqui, ó, ponto .modules. Do meu arquivo ponto .modules, eu quero importar clientes, ou seja, eu estou trazendo clientes, aquela classe cliente, imóvel e contrato, né? Ou seja, eu estou trazendo essas três classes aqui para dentro do admin. E agora a magia acontece, ó. Eu posso dar um admin.site, né? Ou seja, o site do admin.registra, ou seja, registre cliente, beleza? E aí agora eu vou repetir, ó. Registre imóvel, ou seja, lá no admin eu estou dizendo que tem que existir agora isso aqui. E contrato. Contrato. Beleza, salvei. Agora eu vou iniciar o meu projeto novamente. Iniciei. A gente, ó, pessoal, não tenha medo de erro. Ele disse aqui, ó, tá pronto, tá ouvindo aqui, ó. Ou seja, eu sei que tá pronto. Se ele não iniciar isso aqui,
é porque deu algum erro. Então não tenha medo de erro. Vamos lá, pessoal. Vamos botar aqui. Vou atualizar, ó, e olha a mágica. Ele criou aqui, mostrou para a gente o app cliente. Se a gente tivesse outro app, ele ia organizar aqui embaixo o app financeiro e mostrou todas as tabelas que a gente tem no app cliente. Então aqui, ó, eu posso adicionar já um cliente. Eu posso clicar aqui, não tem nenhum cliente, mas eu posso adicionar um cliente. André, eu não entendo de HTML. Beleza, você tem seu sistema web aqui pronto, já interagindo com o banco de dados. Mas André, eu não apontei para um post, isso vai ser invisível para a gente. A gente vai lá no arquivo de configuração, vai colocar o IP, o usuário e senha do nosso banco de dados e acabou-se. A gente não vai entrar lá no post e criar nada. Tá entendendo? Então aqui eu vou criar o cliente André, o CPF vai ser parará, 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 o e-mail vai ser, esse aqui é meu e-mail mesmo, e o telefone vai ser isso aí. Salvei o primeiro cliente. Lembra lá no model que a gente colocou essa configuração aqui, retorne self.nome, ou seja, quando for cadastrado, retorne o nome, que foi preenchido no nome. É essa opção aqui, perdão, tá aqui, né? Por isso que ele está retornando o nome. O nome que eu cadastrei aqui, ele está retornando aqui na frente. Então, beleza. Agora a gente pode criar um novo imóvel, né? Aí eu vou criar aqui o endereço. Rua Francisco Alves, Jaboatão, quando eu nasci. Valor do aluguel, R$ 800. E ele está disponível. Criei o primeiro imóvel, ó. E ele já trouxe aqui, ó. Tá vendo como ele está exibindo? Ele está exibindo a Rua Francisco Alves, traça o nome da cidade. Por quê? Aqui, ó, eu fiz uma junção. Selfie. Por que esse selfie? Porque eu estou dentro da classe. Eu estou dizendo, ó, eu quero o valor de endereço dentro dessa classe. Tracinho, selfie, cidade. O que foi cadastrado dentro de cidade. Então, isso aqui é o que é responsável por exibir. Então, beleza, pessoal. O sistema web da gente já está ficando pronto. É o mais básico possível. E agora vamos criar nosso primeiro contrato. Lembra que a gente tem uma relação? Então, como a gente criou uma relação, ele já vai trazer todos os clientes que foi cadastrado em cliente. Por quê? Eu tenho uma relação com ele. Toda vez que eu for cadastrar um contrato, eu tenho que associar um cliente. Então, vamos cadastrar outro cliente aqui. João. Pá, 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 pá. É, é, e-mail, eu vou cadastrar o mesmo, porque eu acho que eu não botei único. Nem sei se eu coloquei único. E número também não coloquei único, mas é importante colocar único, né? Mas beleza. Vamos cadastrar outro imóvel também para Recife, Boa Viagem, Recife, 900. Beleza. Aí agora o cliente da gente vai cadastrar um contrato, né? Ou seja, ele aqui tem um sistema dele, ele já consegue visualizar as coisas. Vou cadastrar um contrato. De quem é o cliente? Opa, o cliente é João. Qual vai ser o imóvel dele? Vai ser o imóvel de Boa Viagem. Beleza, qual vai ser o início? Ó, como o Django já traz isso pronto. O início vai ser hoje. Ele não vai ter fim. Lembra que eu coloquei no contrato, data fim pode ser branco? Ou seja, pode ser branco. Qual vai ser o valor desse contrato? 900. Tem um valor lá no imóvel, mas a gente pode colocar aqui, porque aqui pode ter algum imposto. Cadê o arquivo PDF? Ou seja, o Django já trouxe até um campinho para a gente escolher um arquivo, né? Eu salvei esse contrato, né? Mas ele travou aqui. Eu vou salvar aqui um arquivo PDF aqui. Tem alguma coisa dando errado aqui quando eu tento salvar o arquivo. Ó, já está aqui, ó, o arquivo. Ou seja, ele salvou dentro de uma pastinha. Porque aqui eu digo, ó, upload para uma pasta chamada contratos PDF. Provavelmente ele deve ter criado. Ó, ele criou aqui, ó, onde ficou. Isso vai ficar dentro do servidor. Então, beleza, pessoal. A gente já tem um sistema web, né? Que está aqui. E aí a gente pode melhorar, né? Na exibição dos clientes. Ele até já trouxe aqui, ó. Last name, meu area, first name. Ah, isso aqui é o admin. Mas clientes, ele não traz nada. Ó. Não tem um campo pesquisar. Imagine que eu tenho 100 clientes. Então vamos melhorar, pessoal. Vamos melhorar isso. Agora, pessoal, a gente só vai, como a gente fala em Pernambuco, dar um grau, né? Melhorar essa visualização aqui. Para trazer todos os campos aqui, botar um campo de pesquisa, sabe? Dar uma melhorada. Então,
para a gente melhorar o visual, né, do admin, a gente sempre usa essa pastinha admin. Então aqui eu registrei ele da maneira mais básica possível. Mas eu deixei uma colinha aqui, pessoal, que eu vou trazer para cá, né, para vocês verem. Deixa eu pegar aqui e vou trocar esses três por esses três. Você diz, André, agora complicou minha vida. Ó, na medida que eu coloco aqui salvo, ele já atualiza aqui sozinho. Dá mais um enter aqui. Mas aqui, pessoal, é coisa do Django, é a magia do Django. Então aqui eu botei o admin, eu importei aqui o admin, né? Eu coloquei aqui arroba, esse decorate, admin.registra, beleza. E criei essa classe. O que é isso aqui, André? Complicar essa minha vida agora. Cara, list display é o que vai ser mostrado em coluna. Ou seja, as colunas nessa exibição eu não vou nem atualizar. Lembra que só está aparecendo a coluna cliente. Eu estou aqui em cliente, eita, atualizei. Mas o list display é isso, ó. Mostre a coluna nome do cliente, a coluna CNPJ, a coluna e-mail e a coluna telefone. Olha como ficou legal agora. Ele mostrou isso e telefone que a gente pediu ali. Search field. Eu vou poder pesquisar por quê? Eu quero pesquisar pelo nome ou pelo CNPJ. Então ele abriu aqui, ó, um campinho de pesquisa. Search field. Tá entendendo? Ele trouxe um campinho aqui, ó. Felipe. Vou dar aqui um enter e não trouxe nada, ou seja, eu já tenho um campo de pesquisa. E o último list filter, ou seja, eu posso filtrar. Ele abre essa coluna aqui, eu posso filtrar por todo mundo, né? Porque aqui está errado. Mas isso aqui não é nem tão importante. Mas, exemplo, quando eu tiver todo mundo com o mesmo nome, ele vai aparecer aqui, ó. Eu posso pesquisar todo mundo que tem o CPF 777, tá vendo? Todo mundo tem o CPF 888. Ele vai listar essa coluna de filtro. E o mesmo, pessoal, serviu para os outros, ó. É a mesma coisa. A única coisa que tem de diferente aqui é esse campo aqui, date, que é a ordem que vai exibir, né? Seja, exibir pela data de início. Mas o resto serve a mesma coisa aqui, ó. Então agora se a gente vem aqui, perdão, para contratos, ó, eu tenho aqui a data, ó, eu tenho aqui a data de início, data de fim não tem, ó, já tem aqui, ó, para listar para baixo, listar para cima, tá vendo? É isso aqui que eu posso fazer com esse campo aqui, ó. Que legal. Eu habilito essa opção aqui, ó. De fim, beleza. E aí aqui eu tenho vários filtros, ó. Hoje, nos últimos 7 dias, neste mês, neste ano, olha que legal, nessa data, já traz várias coisas. E aí você pode estar se perguntando, André, mas está tudo em inglês, eu vou oferecer para o meu cliente em inglês? Nada, pessoal. Lá no Settings, a gente vem para cá, ó, no Settings, e aqui, ó, tá em inglês. Eu posso colocar PT-BR, eu acho que é isso. Vou atualizar. E aí vou atualizar minha página aqui, ó. Ó, qualquer data, hoje, últimos 7 dias, já está tudo em português. Autenticação, beleza, pessoal? Então aqui, ó, vocês já podem criar um usuário, dar um nome, colocar senha, não sei o que, criar mais tabelas, né? Agora eu vou criar um app chamado financeiro, vou criar a tabela financeiro, eu quero me relacionar. Pessoal, não se apegue ao projeto em si, se apegue ao conceito. Banco de dados, relacionamento. Mas, André, a minha mãe tem uma locadora de moto, meu pai tem uma locadora de moto. Pessoal, se apegue ao conceito. Eu crio uma tabela para cadastrar os clientes, pergunto ao meu pai, o que você guarda hoje dos clientes? Guardo isso. Crio uma tabela para gastar as motos, né, para cadastrar as motos. Não se apegue ao projeto em si, se apegue ao conceito da coisa, tá, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai começar a preparar esse projeto para deploy. É isso aí. A gente vai conectar num banco de dados Postgre, né, no banco de dados real, vai gerar um Docker dele, né, uma imagem Docker. Aí eu vou explicar um pouquinho do conceito de Docker. E aí no terceiro vídeo, a gente já vai colocar ele público para você fornecer para o seu cliente, né? É isso aí. Aí você pode estar se perguntando, mas André, eu quero mudar toda essa interface, eu quero fornecer uma coisa melhor para o meu cliente.
Aí vai ser a partir do terceiro vídeo, porque a gente vai começar a usar HTML. A gente vai deixar de usar o admin do Django. O admin do Django é um facilitador, sabe? Imagine que você precisa criar um sistema rápido, você não precisa de firula, coisa bonitinha, você só precisa de um lugar para cadastrar, excluir, editar, dá para criar ações aqui dentro. Eu quero enviar uma mensagem toda vez que um cliente completa ano, dá para criar. Eu quero fazer isso. É o Django Admin, um facilitador. André, eu quero algo mais customizado, eu quero botar logo do cliente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí a gente vai para HTML puro mesmo. Aí a gente vai adaptar esse projeto para usar HTML puro. André, dá para usar os dois? Dá, pessoal. Muitas vezes, uma coisa que eu tenho aqui no admin, né, eu criei um model, mas eu não uso esse model no HTML, eu só uso ele pelo admin. Né? Eu não preciso criar ele no HTML. Então, quando vocês for para HTML, não quer dizer que o admin vai sumir. O admin vai continuar aqui. Eu acho que o vídeo já está muito longo, mas como eu gosto de trabalhar em projetos reais, eu primeiro crio os models, testo os models no admin e depois vou para o HTML. Tá entendendo? Então, primeiro eu crio os models, registro ele aqui no admin e depois vou para o HTML. Beleza, pessoal? Mais uma vez, não se apegue ao projeto. Aqui a gente está falando de imóveis, contratos, cliente, mas pode ser moto, locadora, locadora de peça, depósito de água. Se apegue ao conceito da coisa, não ao projeto. Então, valeu, pessoal. É isso aí. Tamo junto. Até mais.